Persuasão. Para persuadirmos, muitas vezes a palavra é mais funcional do que o ouro. Demócrito. Que você sente quando ouve falar em persuasão? Você se sente confortável com a ideia de poder persuadir o maior número de pessoas possível? Qual é o seu medo em relação a isso? Que crença você alimenta sobre o poder da persuasão? Para um grande número de pessoas, a palavra persuasão soa como uma atitude duvidosa, que visa enganar uma pessoa para que ela tome decisões impensadas. Bem, é verdade que a persuasão surte um efeito de influência nas tomadas de decisões de outras pessoas. Mas persuasão não é sinônimo de coerção ou mentira. Com certeza você, caro leitor, também já recorreu, e ainda recorrerá, à persuasão na sua vida. Na verdade, o ato de persuadir é inerente às necessidades do nosso cotidiano social. Um jovem adolescente que pede consentimento aos pais para sair com os amigos usa o poder da persuasão para tal. Um cônjuge que busca a concordância do outro em planos da vida a dois, apresentando seus pontos de vista está, de certa forma, persuadindo. Um pai que aconselha o filho sobre os motivos pelos quais ele deveria ter um trabalho também está persuadindo. A persuasão passou a ser necessária quando o homem percebeu que existe uma rede de interdependências entre indivíduos para realizar objetivos pretendidos. Persuadir é levar outra pessoa a aceitar uma dada ideia, de maneira que ela adote certos comportamentos que resultem em um determinado resultado almejado. O discurso persuasivo é um fenômeno linguístico que acontece na cabeça de qualquer ser humano. Temos a necessidade intelectual de persuadir e ser persuadido. Bacana, não é? Sim, mas não pare por aqui. Este capítulo vai abrir um pouco sua mente sobre o assunto. Pluralidade de ideias. Para que a persuasão aconteça deve existir, necessariamente, a livre circulação de ideias. Em um regime de censura de ideias, como por exemplo uma ditadura militar ou política, é contraditório falar em persuasão. A persuasão só é possível quando existir ideias em choque, e isso pode até ser interpretado como sinal de desenvolvimento humano. Pois se não há diversidade de mensagens, não é possível que os discursos nem mesmo cheguem a uma fase persuasiva. É apenas imposição. A persuasão só se faz necessária quando é preciso convencer pessoas através de seus livres consentimentos. Não é à toa que o estudo aprofundado sobre o discurso persuasivo nasceu na sociedade democrática grega. A natureza democrática da Grécia criou uma forte necessidade em algumas classes sociais de se elaborar boas argumentações para conquistar votos de apoio. O exercício do poder pela palavra, e não apenas pela imposição, trouxe-a necessidade de sistematizar e refletir sobre os mecanismos de linguagem. Logo, surgiu o estudo da linguagem discursiva como uma instância de grande sabedoria. Apesar de grandes pensadores, como Sócrates e Platão, já terem tratado sobre estruturas discursivas, foi Aristóteles quem estudou com profundidade o assunto. Foi ele quem escreveu Arte e Retórica, uma obra que é um conjunto de 3 livros que detalham as formas compositivas do discurso. A obra sintetizou e sistematizou o conjunto de visões que se acumulavam sobre estudos retóricos. Além disso, se tornou um verdadeiro guia dos modos de se fazer discursos persuasivos. O conjunto de ensinamentos de arte e retórica pode ser considerado ainda como um tratado com normas e regras que buscam saber o que é e como se faz o processo persuasivo. Ou seja, persuasão não surgiu com aquele guru de internet marketing. Retórica x persuasão. Para Aristóteles, era muito claro que existe uma forte distinção entre ambas. A persuasão em si é um fenômeno linguístico que, quando dominado, pode se tornar uma poderosa habilidade interpessoal, conferindo capacidade a um indivíduo de influenciar pessoas com suas ideias. Já a retórica é uma ciência que disseca analiticamente os discursos que podem gerar persuasão em cada caso diferente. Portanto, a retórica não é a persuasão em si, mas sim uma análise de como persuadir. A persuasão pode também ser vista como uma habilidade que envolve questões éticas. Já a retórica tem caráter estritamente analítico, que estuda como algo está sendo dito, e se o está sendo feito de maneira eficiente. E, nesse caso, a eficiência está no domínio dos processos, instâncias e formas de argumentação de uma determinada ideia. Não abro mão do poder da persuasão em minha estratégia de marketing. Meu objetivo tem sido tornar a persuasão tão natural, que fique evidente em tudo, na forma como eu falo ou ando, na maneira como escrevo meus artigos e livros, nas palestras que faço ou nos vídeos que gravo.
Magda. Certa vez, num café da tarde com uma amiga, ouvi uma história que me chamou muito a atenção. Ela me contou sobre o caso de sua prima, chamada Magda, que passava por uma situação moralmente delicada. Magda estava perdidamente apaixonada por um rapaz. Após muito tempo sozinha, acreditava que tinha encontrado o par perfeito. A moça estava encantada com as flores que recebia, com os presentes pomposos e todo o cortejo do amante. Acontece que minha amiga, prima da moça, conhecia aquele rapaz, e sabia que não era flor que se cheirasse. Quem não sabia disso era Magda. O rapaz era mulherengo e tinha fama de conquistador. Pintava para Magda a imagem de um companheiro carinhoso e dedicado. Mas o cafajeste só o fazia para ter suas noites garantidas. Ele só se fazia presente em momentos que lhe convinha, se é que você me entende. Mas quando a moça precisava apenas de companhia e apoio emocional, ele nunca estava disponível. Minha amiga tentou alertar Magda sobre o caráter duvidoso do rapaz, mas seus conselhos foram rechaçados pela moça que estava cega de paixão. Percebendo que o confrontamento direto era improdutivo, minha amiga teve outra ideia. Fez a seguinte sugestão a Magda: eu entendo que você o ama, mas sou sua prima, também amo você e me preocupo com a sua felicidade. Peço que me dê um voto de confiança, e faça o que vou sugerir como teste. Mande uma mensagem a ele, e diga que você descobriu que está grávida, e que hoje mesmo precisa muito se encontrar com ele. Caso ele vá até você no mesmo dia para conversar e te apoiar, eu nunca mais falarei nada sobre ele. Mas se ele não aparecer, você saberá que ele não se importa com você. Assim Magda o fez. Deu um voto de confiança à prima, pois seu argumento sobre se preocupar com sua felicidade lhe impactou muito. Mandou a mensagem, como sugeriu sua prima. O rapaz não respondeu, nem atendeu às ligações de Magda. Ela ficou arrasada. Não conseguia acreditar em como havia sido tão tola em acreditar naquele traste. A verdade era que Magda, antes de conhecer o rapaz, estava há um bom tempo sozinha e sentia-se carente. Quando o conheceu, o sujeito identificou a carência dela e quis se aproveitar da situação. Usava um comportamento artificial para alimentar a carência da moça, fingindo ser carinhoso. Em um sentimento de reciprocidade inconsciente, Magda fazia literalmente de tudo para agradar o rapaz. O lado emocional de Magda a impedia de enxergar a verdade, mesmo quando a sua própria prima lhe alertava sobre a realidade. Para quebrar o encanto, a amiga teve que recorrer a uma argumentação que lhe desse uma brecha para que Magda aceitasse uma nova ideia, a de que o rapaz não a amava. Portanto, usou o seu amor e seu laço familiar com Magda para atingir o seu lado emocional e persuadi-la da verdade. Foi doloroso para Magda, mas foi o melhor para ela. Pontes. Assim como a Magda, existem milhões de pessoas que têm um problema, mas não sabem que o têm. Muitas vezes até sabem, mas não querem admitir. Outras pessoas sabem que têm determinado problema, e buscam pela melhor solução possível, de preferência a que seja mais vantajosa. E assim como o rapaz que iludiu a Magda, existem por aí uma infinidade de charlatões que querem se aproveitar das necessidades alheias. Caso você tenha uma solução que realmente pode trazer benefícios para a vida das pessoas, é sua obrigação moral apresentar isso a elas. Bato sempre nessa tecla. Entretanto, mesmo que a sua solução seja benevolente, não serão todos que entenderão isso de imediato. Você precisará argumentar porque a sua solução pode ajudá-los. E a sua persuasão deverá ter uma estrutura eficiente, pois estará concorrendo com a de charlatões e enganadores. Portanto, para ajudar o maior número de pessoas possível, você precisa usar o poder da persuasão. Seja um persuasor do bem, o mundo precisa de mais pessoas assim.